Javier Milei, possivelmente o próximo presidente da Argentina, diz que quer dolarizar a Argentina, transformar o peso da Argentina em uma moeda equiparada ao dólar estadunidense, o dólar que é emitido pelo Fed. Isso pode dar certo? Tem alguma chance da Argentina implementar isso e isso obter algum sucesso, que a Argentina possa sair do buraco em que se encontra agora? Eu vou discutir esse tema e vou falar também sobre a questão do dólar e essa dinâmica monetária que existe no mundo e também um pouco desse fetichismo em relação ao dólar como uma moeda segura e como isso pode ser uma máscara ou uma nuvem que se coloca para os países que buscam esse tipo de dolarização com a intenção de promover um desenvolvimento econômico, uma melhoria das condições econômicas. Eu sou o Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e hoje a gente vai falar sobre moeda e a dolarização da Argentina. Bom, eu vou começar falando sobre o surgimento dessa ideia de dolarização, quem sustenta ela e como isso é historicamente implementado na Argentina, como isso é uma questão que a Argentina já adotou em outros momentos, porque a Argentina também teve um governo bastante liberal, que foi o governo do Carlos Menem, que foi de 89 a 99 e foi um governo bastante liberal, que transformou a Argentina, fez bastantes mudanças importantes na economia da Argentina que obtiveram resultados bastante ruins. E sobre isso que eu quero falar, antes de mais nada. Só que vale resgatar o fato de que a dolarização, colocar a moeda de um país sob o jugo de outra, é uma bandeira muito levantada por uma corrente mais libertária, que seria um liberalismo radical, um liberalismo que prega a diminuição o máximo que puder do Estado, um Estado totalmente enxuto, que é diferente, por exemplo, do Estado do liberal mais clássico, que é um Estado que ele é pequeno, mas ele vai focar na questão da justiça e em algumas assimetrias que ele quer atender, que o mercado não consegue, por si só, agir e resolver essas assimetrias. E o libertarianismo não acredita em nada disso. Ele simplesmente diz que tudo que o Estado possa fazer para se intrometer na economia, que um Estado maior, um Estado que vai aumentando ao longo do tempo, ele só tende a prejudicar o país e só tende a provocar efeitos dos mais perversos possíveis. Isso sendo bem sintético, mas é bastante alinhado ao que pensam os libertários. O Instituto von Mises, esses lugares aí que propalam essas ideias libertárias, tem na equiparação da moeda a uma moeda estrangeira um recurso de fazer com que o Estado intervenha menos em uma das valências que ele pode vir a intervir, que é na questão macroeconômica, que é na questão da emissão da moeda. Por quê? Na medida em que um país pega e atrela, que fixa a sua moeda a uma moeda estrangeira, ele perde a autonomia de fazer política monetária, de expandir ou retrair a base monetária da economia, de fazer aumento ou queda de taxa de juros na medida em que ele vê necessário que seja feito, ou fazer interferências no mercado de câmbio. Com uma moeda dolarizada, isso não é possível. Então, o país ele abre mão da sua autonomia em prol de uma estabilidade macroeconômica, em prol de um objetivo de normalizar as condições econômicas, de transmitir sinalizações corretas para a sua economia, que tem que estar necessariamente mais aberta, porque está usando outra moeda, ou seja, vai absorver as sinalizações de mercado de onde o incentivo está girando, né, onde o incentivo está colocado, em que setor ele está colocado. Isso vai modificar o país internamente para investimentos mais eficientes, para bons investimentos. Essa é, de forma bem resumida, uma das intenções quando se atrela a moeda, e claro, né, a maior delas talvez seja a impossibilidade de, por não ter como interferir na política monetária, do Estado provocar inflação, do Estado provocar a degradação da moeda. Vale destacar que esse efeito, né, da equiparação da moeda nacional com a moeda estrangeira pode ser explicado por outros motivos que eu vou falar aqui. Mas o que a Argentina fez? Quais são esses motivos que eu estou colocando? A Argentina fez e passou uma lei em 1991, a lei de convertibilidade. Basicamente, a Argentina igualou a moeda, o peso argentino, ao dólar estadunidense, e que foi chamado de Currency Board, ou Conselho Monetário em inglês, né? Porque, enfim. Mas esse Conselho Monetário decidiria as políticas que deveriam ser tomadas com a intenção de manter a moeda argentina equiparada ao dólar.
Então a moeda argentina, peso, valeria 1, o dólar valeria 1, e dessa forma a economia funcionaria com o objetivo de fazer duas coisas principalmente. Uma, diminuir o déficit das contas públicas, ou seja, transformar as contas públicas insanas ou sanar a dívida da Argentina. E, número 2, diminuir a inflação que chegava à casa dos 2.000% ao ano antes dessa lei ser implementada. Daí vale o disclaimer. Tudo isso aconteceu e deu o resultado que era objetivado. Com o Currency Board, a Argentina diminuiu para casa dos das dezenas, né, de pontos percentuais ao ano de inflação, e também conseguiu diminuir o seu déficit público. Daí você vai falar, pô, então os libertários eles estão com a razão. É isso que tinha que ter sido feito, e a Argentina acertou, o Menem acertou, e o Domingo Cavallo, que era o ministro da Economia, que propôs essa lei que vigorou até mais ou menos 98, porque depois disso houve as crises financeiras da Ásia, enfim, e daí a Argentina sentiu muito e teve que abandonar porque não tinha mais condições de manter aquela paridade de 1 para 1 com o dólar. Então você vai falar isso. Bom, eles estavam certos e você que está aí falando uma coisa que não tem nada a ver com nada. Na verdade, não. O que acontece? A economia da Argentina, com essa experiência do Currency Board, com essa experiência de dolarizar a sua economia, que é o que o Javier Milei quer fazer, é essa proposta que quer levar a cabo, a Argentina conseguiu fazer também duas coisas muito importantes. Primeira, fazer com que a sua indústria ela diminuísse de tamanho de maneira significativa. Ou seja, a indústria da Argentina quebrou de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora, porque na medida em que há um maior incentivo para consumir produtos externos, a Argentina e o setor industrial argentino não teve mais incentivo para continuar a produção. E de fora para dentro, porque a concorrência se acirrou de sobremaneira que as empresas vieram de fora para dentro, competir no mercado argentino e levar a parada. Então, houve um desastre no setor produtivo da Argentina e isso deu lugar, claro, para a Argentina se fortalecer como um produto, como país produtor de commodities, como país produtor de bens agrícolas e minerais. Isso foi o que aconteceu e o efeito disso econômico é a diminuição da qualidade dos empregos, é a diminuição da capacidade de empregabilidade com rendas médias ou salários maiores. Esse, claro, não é um problema só da Argentina, isso foi uma tendência justamente que calhou com o neoliberalismo que ocorreu já desde a década de 80 e se acentuou aqui na década de 90 na América do Sul, só que essa tendência se acelerou de maneira bastante gritante. E aqui, para eu falar do segundo ponto, eu vou só rememorar qual é a questão, as duas questões também da Argentina que são bastante sensíveis, pontos muito críticos que estão colocados aí. O primeiro e o mais conhecido, em relação à dívida externa da Argentina, que está fazendo com que a Argentina não tenha a possibilidade de ter reservas em dólar. Há um medo generalizado dos investidores com a capacidade da Argentina pagar suas obrigações, e a Argentina também enfrenta os fundos abutres, né? Ou seja, uma especulação em relação à sua dívida e pela incapacidade dela reter dólares também, pela crise que está e por essa situação de descrédito frente ao mercado internacional, não há divisas suficientes para a Argentina. Então, é uma dívida externa que é difícil de ser paga. Agora, a Argentina tem tentado pagar ela com o renminbi, a moeda chinesa, e eu vou voltar nesse ponto, né, de outras moedas no final do vídeo, mas vale destacar que a Argentina está fazendo isso. E o outro ponto é em relação à inflação. A Argentina agora registrou no último mês uma inflação de 12 meses para trás, ou seja, inflação anual para o mês de agosto, de 124%, e ela aumentou desde outubro do ano passado de 90% para 104%. Ou seja, é uma escalada gigantesca na inflação, o que explica em grande medida a popularidade do Javier Milei como uma alternativa àquela ala da política da Argentina que é mais ligada ao macrismo e àquela que é mais ligada ao peronismo, ao kirchnerismo, que ambos não conseguiram dar a solução que a Argentina precisa. Então o Javier Milei é um outsider, assim como foi o Bolsonaro aqui no Brasil, e propõe coisas bastante intensas, bastante diferentes, bastante incomuns, aliadas, obviamente, à sua imagem política, a forma como ele faz política. A dolarização é uma delas, mas há outras propostas aí que o Javier Milei quer implementar, que são também ligadas a essa questão libertária de diminuição radical do Estado.
mas que não correspondem com a realidade. E daí eu vou colocar outra questão que aconteceu na Argentina, né, que basicamente duas coisas aconteceram além da destruição da indústria da Argentina. Uma foi o aumento do desemprego de maneira bastante expressiva. Se a gente tinha um desemprego na Argentina por volta dos 40% no ano de 91, ele baixou até o ano de 95 para casa dos 29%, mas ele escalou gigantemente para 52%, 52,3% já no último governo do Menem, com a gestão do Caballo na pasta da economia. O efeito, se a gente olhar para a questão do desenvolvimento econômico, pelo lado da indústria e pelo lado da empregabilidade, ele foi péssimo para a Argentina, o que por si só já justificaria a não adoção de um currency board, de uma equiparação cambial entre uma moeda nacional e o dólar. Para a Argentina não deu certo. Agora, outro ponto que é bastante flagrante e também explica, em alguma medida, o problema que a Argentina vive hoje, lembre-se, né? Um deles é a inflação, o outro problema é a dívida externa. Porque justamente no período em que vigorou o currency board na Argentina, houve um aumento da dívida externa da Argentina. Explodiu. Ela aumentou em grande medida e muito em função de um efeito que esse currency board provoca no país, que é a escassez de divisas. É isso mesmo. Aí você pensa, é contraditório, o país ele está equiparando a sua moeda ao dólar. Claro, ele está querendo equiparar porque ele quer incentivar esses mecanismos de obstrução objetiva da política monetária em relação ao Estado, né, que o Estado não pode mais meter a mão, só que ele está provocando um outro efeito, que é justamente o consumo exacerbado de bens em dólar. E com isso os dólares saem do país e vão para outro lugar onde está sendo consumido bem estrangeiro. Isso deu um problema de balança comercial bastante importante para a Argentina, que só foi solucionado, pasmem, depois que acabou essa lei de convertibilidade. Daí veio o ciclo do Kirchner, né? E toda a mudança da política macroeconômica da Argentina, e só assim que houve uma melhoria do perfil comercial da Argentina e do perfil, claro, de divisas. Bom, uma proposta inusitada em relação a isso seria que eu vi esses dias no Twitter, um analista desses do mercado financeiro que estuda países que exportam commodities, e ele tem teses sobre o Brasil bastante, bastante interessantes, mas no sentido não muito bom da coisa. Sso que ele diz assim, a Argentina exporta commodities, o Brasil também. É melhor do que fazer uma equiparação, fazer um atrelamento da moeda da Argentina ao dólar, é fazer o real. São economias parecidas, que o Brasil tem, às vistas dele, pelo menos uma saúde fiscal muito melhor do que a da Argentina, e a inflação também é estabilizada, e também exporta commodities. Logo, os ciclos de commodities eles vão acompanhar os ciclos monetários, ou melhor, os ciclos de commodity eles vão ser sentidos nos países de maneira igual, e por isso é melhor ter as divisas de um país que tem a sua política monetária bem administrada e que vai alterar os preços macroeconômicos, como o câmbio, na medida em que sofreu os efeitos da mudança dos preços de commodity. O que isso quer dizer? Basicamente, quando existe um currency board, né, da forma como a Argentina quer fazer, a inflação do país é a taxa de câmbio nominal, ou seja, a taxa de câmbio que vigora. Dessa forma, a taxa de inflação da Argentina seria da mesma forma que estaria o câmbio em relação ao real. E isso acompanharia, como eu já falei, o ciclo de commodities. Se o commodity, por exemplo, tem uma queda bruta no valor, isso vai representar uma apreciação cambial do real, e da mesma forma vai acontecer para o peso. E assim vice-versa, sucessivamente, a gente pode pensar dessa forma. Bom, é uma proposta que é um tom de brincadeira, mas ela expressa uma coisa muito importante, né? E aqui que eu quero finalizar esse vídeo, porque talvez seja o ponto crucial e mais importante para não se adotar qualquer tipo de equiparação e atrelamento cambial. É a perda de autonomia do país. Mas não simplesmente, e daí a gente sai do paradigma libertário, porque isso ele não tem aderência na realidade. O que acontece é que há ciclos econômicos, e a gente está vendo um acontecer agora, sob nossos olhos, que é o mundo tendo dificuldades para recuperar do pós-Covid. Isso afetando a Argentina, afetando a Europa também, que soma-se a isso a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E, enfim, a gente tem aí uma receita para um crescimento pífio no mundo, um crescimento desastroso. E, claro, contra esses momentos serve o Banco Central atuar, movimentando as suas reservas de moeda, alterando a sua política cambial, alterando a sua política de juros, e isso vai impactar positivamente no momento em que o país precisar.
Agora, se eu não me engano, posso estar enganado, mas a taxa de desemprego na Argentina não é tão alta, apesar de ter esse problema de deterioração da moeda da Argentina, que é a inflação. Mas se, por acaso, se adote esse currency board, o que a gente vai ver é um ciclo mais vigoroso, um ciclo mais deletério do que o que houve em relação ao plano Caballo, né, ou a conversibilidade entre dólar e peso, que houve naquela época problemas, agora vai ser muito pior. Vai ter um ciclo de deterioração das condições econômicas na Argentina mais severo. Isso é muito ruim. Na Argentina já tem problemas muito sérios. E é por isso que figuras como Javier Milei, eles têm essa projeção que estão tendo. Porque não se confia mais nos políticos tradicionais, talvez pelos motivos errados, mas isso cabe uma outra discussão. Mas o fato é que dá chance para caras como ele ascenderem na mídia, ascenderem no debate público e fazerem essas propostas que não têm pé nem cabeça e não respeitam a história. Porque se a gente olha a história e vê os efeitos do que aconteceu lá, em uma época que não havia os problemas que nós enfrentamos agora, que são piores, talvez, né, não se adotasse tal política. Mas é o que se quer fazer por lá e não sei se isso vai realmente ser implementado, mas a vontade política existe e ela é uma vontade forte. É uma vontade que respeita os preceitos desse libertarianismo aí, que é basicamente o jardim de infância da teoria econômica e também é o berçário das relações internacionais. Bom, por hoje era isso. É um tema que a gente vai ter que realmente acompanhar. Esse tema não é uma novidade. Há outros países que também buscam esse caminho de dolarizar a sua economia, mas cada país tem a sua realidade e para a realidade da Argentina a gente vê que isso não é uma boa ideia. Um grande abraço, até mais e tchau.